Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como alguém escrevia há pouco nas redes sociais, vamos abraçar a chuva com dignidade. A chuva, o mau tempo, as tempestades, vamos abraçá-las com dignidade e por isso estamos aqui. Estamos a iniciar um ciclo de conferências que intitulamos Dignitas Infinita, Fundamentos, Desafios e Perspectivas. E hoje é a primeira sessão, em que vamos falar dos princípios fundamentais da dignidade humana. Reconhecendo o complexo momento histórico em que vivemos, em que parece estar obscurecida na consciência de muitas pessoas o conceito de dignidade da pessoa humana, é com sentido de dever que o Polo de Coimbra do Centro de Estudos de Bioética, na sua missão abrangente de tocar em tudo o que exija uma reflexão ética sobre a vida, decidiu promover este ciclo de conferências. Não ficámos indiferentes à declaração da Santa Sé sobre a dignidade humana, intitulada Dignitas Infinita, e quase um ano depois da sua publicação, que ocorreu a 2 de abril de 2024, decidimos revisitá-la convosco. Obrigada por terem vindo. E vou partilhar aqui algo que me tocou nestes dias, enquanto estávamos a preparar esta conferência, um excerto de um vídeo do discurso do presidente Ronald Reagan em 1985 no Parlamento em Lisboa. Não sei se o viram, circulou aí pelas redes sociais. Na altura eu era uma criança, tenho uma vaga ideia que havia líderes políticos fortes a nível mundial, conhecia-os pelo nome, reconhecia-os quando os via na televisão, obviamente não me lembro deste discurso, mas quando o ouvi há poucos dias, percebi que tinha tudo a ver com o que estávamos a fazer aqui 40 anos depois. Dizia Ronald Reagan, e passo a citar: a nossa reivindicação da liberdade humana e a nossa sugestão de que os direitos inalienáveis vêm de alguém maior do que nós estão ancorados no transcendente. Ele acreditava na dignidade humana, acreditava que os seres humanos não eram apenas um aglomerado de átomos, uma parte do universo material. E dizia isto no seu discurso. Nesse discurso, Ronald Reagan, presidente de uma das duas superpotências do mundo de então, falou da dimensão espiritual do homem. E falou do Papa João Paulo II, seu contemporâneo, que tinha sofrido um terrível atentado poucos anos antes e que não se cansava de recordar ao mundo a verdade sobre a dignidade humana. E falou ainda sobre o poder, referindo, e volto a citar, que no exemplo de homens como João Paulo II e nas orações de pessoas simples em todo o mundo, pessoas simples como os pastorinhos de Fátima, reside mais poder do que em todos os grandes exércitos e estadistas do mundo. Isto era há 40 anos, os discursos dos líderes políticos. Hoje viemos aqui revisitar os princípios fundamentais da dignidade humana. Poderemos falar deste conceito sem nos referirmos ao transcendente? Estará a dignidade humana sujeita às circunstâncias de cada um num dado momento? Ou será intrínseca a cada ser humano? Estas e outras questões, vamos procurar vê-las respondidas de certa maneira aqui neste serão. E passo, por isso mesmo, a apresentar os 3 ilustres oradores que não hesitaram em dizer sim, logo no primeiro momento em que foram convidados para estar aqui connosco. Comecemos pelo primeiro. João Diogo Loureiro é mestre em Estudos Clássicos, doutor em Filosofia, estando agora a frequentar o mestrado em Estudos Editoriais na Universidade de Aveiro. E está atualmente a trabalhar como editor nas Paulinas Editora. Aqui um pequeno pormenor. Pertenceu aqui à coordenação do Polo SEB até há muito pouco tempo atrás, no primeiro mandato, e agora foi a vez de o chamarmos para nos ajudar de outra maneira, com o seu pensamento e com os seus conhecimentos filosóficos nesta sessão. Trazer-nos um pouco de história e de filosofia. A Declaração de Dignitas Infinita, no número 2, refere a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948, como sendo o eco, por parte das Nações Unidas, da dignidade ontológica e do valor único e iminente de cada mulher e cada homem que existem neste mundo. Foi a partir daqui, foi este o mote que demos ao João Diogo para nos falar, no máximo em 20 minutos, sobre o conceito de dignidade humana, suas raízes históricas e evolução. João Diogo, a palavra é tua. Obrigado. Obrigado primeiro a todos. Obrigado primeiro a todos os que enfrentaram a tempestade para cá vir.
Obrigado também ao Paulo de Coimbra do SEB por este convite, obviamente tendendo justamente ao que acabou de ser mencionado, foi com grande alegria que o acolhi. Como também já foi dito, foi-me proposto que partíssemos do ponto 2 da declaração do Dicasteio para a Doutrina da Fé, onde se lê, e acho que vale a pena citar na íntegra esse mesmo ponto, desta dignidade ontológica e do valor único e eminente de cada mulher e de cada homem que existem neste mundo, fez eco a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 10 de dezembro de 1948, por parte da Assembleia Geral das Nações Unidas. Fazendo memória do 75º aniversário deste documento, a Igreja vê a ocasião para proclamar novamente a própria convicção de que, criado por Deus e redimido por Cristo, cada ser humano deve ser reconhecido e tratado com respeito e com amor em razão da sua inalienável dignidade. Ora, não é por acaso que neste documento, logo numa posição tão preeminente, repito, estamos a falar do número 2, na maior parte das edições impressas, trata-se ainda da primeira página do documento, não é por acaso que temos esta referência à Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque efetivamente, no que diz respeito à história do conceito da dignidade humana, há um antes e um depois desta declaração. Ela simboliza, ou melhor, não é simboliza, ela marca de facto um momento profundo de transição. Não é que o conceito não existisse previamente, obviamente ele não foi inventado do nada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas depois dele ser consagrado tão solenemente nesta declaração, ele começa a encontrar-se um pouco por todo o lado, sobretudo numa série de instrumentos legais dos mais diferentes países. Basta pensarmos na nossa própria Constituição da República, que no seu primeiro artigo diz logo muito claramente que Portugal é uma república soberana, alicerçada no respeito pela dignidade da pessoa humana, fundada nisso. E outros tantos documentos legais podiam aqui ser pertinentemente convocados. A tal ponto se registra uma ubiquidade do termo neste pós-Segunda Guerra no universo jurídico, que até há alguns autores que defendem que o conceito de dignidade humana, mais do que um conceito propriamente filosófico ou teológico, tem o seu habitat natural no universo jurídico e legal, e que verdadeiramente aí é que ele encontra o seu significado pleno. Não vai ser propriamente essa a tese que eu vou aqui defender, também não sei se teria os recursos para tal. Pelo contrário, aqui, também respondendo ao desafio que me foi lançado, a ideia é justamente, como eu disse, olharmos para trás e tentarmos perceber qual o caminho que este conceito, às vezes por percursos nada óbvios, foi trilhando até desembocar nesta declaração que depois, efetivamente, o projeta e lhe dá uma proeminência no discurso público contemporâneo que ele antes não conhecia. Isso acho que podemos, com razoável consenso, afirmar. No entanto, antes de nos abalançarmos a essa panorâmica histórica, convém definirmos minimamente o objeto da panorâmica. Portanto, o que é isto da dignidade humana? Não vamos aqui tanto problematizar a questão do humano, vamos assumir que isso não é problemático e vamos sim só concentrarmos no conceito de dignidade. Olhando ao uso que é feito da expressão hoje em dia e tentando colher os elementos principais, eu esbocei aqui uma definição muito simples, mas com algumas camadas que passarei prontamente a explicar. Então, nós podemos pensar a dignidade como uma propriedade ontoaxiológica com implicações ético-políticas. O que é que isto significa? É uma propriedade ontológica porquê? Porque situa-se, ou imagina-se situada na ordem do ser. Não é uma mera construção política e social, é algo que, pelo menos, quem a invoca, normalmente projeta, repito, na ordem das coisas realmente existentes e que estruturam, no fundo, essa camada mais profunda da realidade. Por outro lado, é axiológica na medida em que não é meramente uma qualquer propriedade que nós identificamos num objeto, neste caso, perdoem esta reificação, o ser humano, mas é uma propriedade à qual vem, desde logo, anexado um juízo de valor. Isto é, nós não conseguimos pensar na dignidade como pensamos no comprimento de uma coisa ou na cor do cabelo, que, enfim, há quem goste mais de uma cor de cabelo, quem goste mais de outra cor, há quem goste mais de coisas compridas, outras curtas. Não. O conceito de dignidade, em si mesmo, transporta já uma carga valorativa positiva. Por isso é que eu digo que ele é uma propriedade ontoaxiológica. Está já sempre associada a um juízo de valor e, podemos já antecipá-lo, um juízo de valor, repito,
positivo. Por outro lado, esta propriedade apresenta-se ou quer-se que seja representada como tendo implicações ético-políticas e, portanto, por arrasto, de forma muito fácil e quase natural, também consequências jurídico-legais. De facto, como de resto já se intuía naquilo que eu tinha dito anteriormente, em boa parte do uso contemporâneo da expressão dignidade humana, verdadeiramente o que interessa a quem a está a mobilizar é esta segunda parte da definição que eu aqui proponho e não tanto a primeira. Ou seja, mais do que realçar uma qualquer coisa, uma qualquer propriedade, ou mais corretamente uma qualidade existente nos seres humanos, o que se quer é ver o que é que daí se pode extrair do ponto de vista dos direitos desses mesmos seres humanos. O mais das vezes é esta segunda parte da definição, repito, que está presente ou que interessa a quem mobiliza o conceito hoje. Agora, na verdade, se nós recuarmos à sua raiz, o conceito de dignidade, no latim, que é daí que ele vem, e é importante desde já antecipar que não há propriamente um equivalente direto no grego antigo. Portanto, nós estamos perante, como acontece com tantos outros conceitos, um termo filosófico grego que depois o Cícero ou algum outro romano tenta, de forma meio desajeitada, traduzir para o latim. Não é aqui o caso do conceito de dignidade, é justamente o inverso que sucede. No latim, dizia eu, se nós formos olhar ao sentido da palavra dignitas, dignitatis, vemos que ela tem um sentido bastante afastado deste que eu acabei de escrever e que penso que, se lhe tirarmos as vestes filosóficas que eu lhe dei, é razoavelmente partilhado pelas pessoas nesta sala e pelo menos pelos falantes em geral. Se nós abrirmos um dicionário de latim-português e formos ver o que é que aparece no verbete relevante, vemos coisas como, por exemplo, e estou a ler do dicionário da Porta Editora, consideração, estima, prestígio, categoria, situação social ou política, cargo honorífico. Lembrem-se, por exemplo, da palavra ainda em português de dignatários, justamente ainda evoca esta noção de dignidade. Nós ainda continuamos a falar de dignidades eclesiásticas, como o título de Monsenhor, por exemplo. É muito mais esta noção de dignidade que o português conserva nas franjas do conceito que no latim está no seu centro. Portanto, a pergunta aqui que verdadeiramente interessa fazer nesta resenha histórica é como é que de um conceito de dignidade assim pensado, como algo longe de ser universal, muito mais descrevendo uma excelência associada a cargos ou à pertença a certas famílias ou etc., como é que daí se transita para um sentido muito mais amplo em que a dignidade é algo de partilhado por todos e não uma excelência exclusiva. Ora bem, se forem ler histórias aqui do conceito de dignidade, tipicamente aponta-se para Cícero, de quem já aqui falei há pouco, como o primeiro a ter, de algum modo, esboçado este alargamento do conceito de dignidade e a ter sido o primeiro a pela primeira vez, ousar colar esta noção à raça humana como um todo. O passo relevante é um passo do livro célebre do Cícero, dos Deveres, que foi traduzido, entre outros, pelo Dom Pedro, o irmão do Dom Duarte, e eu justamente vou ler o passo que aqui nos interessa na tradução do Dom Pedro. Não estranhem por isso algumas palavras, mas acho que é engraçado enquanto objeto histórico também. Isto surge no contexto de uma reflexão em torno da temperança. Então, diz ele, pertence a toda esta questão do ofício sempre ter ante seus olhos a vantagem que tem a natureza humanal dos gados e das outras bestas. Elas não sentem outra coisa senão deleitação, e aquilo seguem com todo o seu desejo. Mas aqueles homens que são inclinados a seguirem suas deleitações, pouco lhes mingua de serem de geração de bestas, que alguns homens há aí que o são per nome, mas não per feito. E por este se pode entender que as deleitações do corpo não são dignas à excelência do homem, e que devem ser refriados e desprezados. E se quisermos guardar a dignidade e excelência da humanal natureza, bem conheceremos que é muito torpe coisa de nos deixarmos escorregar em luxúria e de viver delicado e viçosamente. E por lá continua. 2 pontos acerca deste texto que, como digo, tipicamente é apontado como o momento onde, ainda que remotamente, podemos ver as origens do conceito de dignidade humana, tal qual hoje nós tradicionalmente o usamos. 2 notas, então. 1. O sintagma dignitas humana nunca aparece neste texto. Pronto. Apesar do que, eventualmente, sobretudo este passo final que eu li da tradução do Dom Pedro possa sugerir, repito, o conceito em si nunca surge, nem sequer conceitos próximos, como dignidade dos homens, dignidade do ser humano, dignidade da pessoa. Não. Ainda assim, claro, não vamos aqui dizer que se não surge a palavra, não surge a ideia. E compreende-se a razão de se evocar este texto
nas histórias do conceito de dignidade humana. No entanto, é importante realçar, e este segundo ponto é que para mim é verdadeiramente aquele que interessa, que a dignidade aqui não é claramente uma qualidade intrínseca aos seres humanos individuais, mas antes muito mais qualquer coisa como uma espécie de excelência ou nobreza da natureza humana. Portanto, não dos sujeitos, mas da natureza humana. No fundo, o conceito de dignidade humana, tanto quanto ele aqui se deixa vislumbrar, surge muito mais como uma espécie de standard ético a que os seres humanos singulares se devem alçar. E que, se eles não se conseguirem conformar com esse standard, até perdem com justiça o direito a serem apelados, a serem chamados de humanos. Portanto, isto é quase irónico se não fosse trágico, que é, quando nós hoje mobilizamos o conceito de dignidade humana justamente para realçar a comunidade dos seres humanos, ou seja, para chamar a atenção para que alguém, pelo simples facto de ser humano, tem um conjunto de direitos, o Cícero aqui usa o conceito exatamente no sentido inverso, para dizer a dignidade humana é um standard e se as pessoas não vivem de acordo com ela, então nem sequer merecem ser chamados de humanos, são humanos meramente em nome e não na coisa. No latim é o confronto clássico entre res e nomen. Ora bem, estas ideias que nós encontramos aqui do Cícero vão ou bebem de algum modo também do estoicismo. O estoicismo é outra das genealogias possíveis para o conceito de dignidade humana. Os estoicos, de facto, são dos primeiros a falar da comunidade dos seres humanos como um todo. Eles partem de uma famosa frase do Diógenes de Sinope, falsamente atribuída no Metro de Lisboa a Sócrates: sou um cidadão do mundo, e trabalham esta ideia para, no fundo, começarem a falar e a dar um peso filosófico que antes não tinha à noção de comunidade humana global. E justamente porque é que eles entendem que todos os seres humanos, de algum modo, pertencem a uma mesma cidade? Porque se lhes aplica a mesma lei. E que lei é essa? É a lei da razão. E porquê é que se lhes aplica essa mesma lei, que é a lei da razão? Porque todos eles participam da razão divina. Têm, no fundo, sementes de razão divina plantadas neles, todos deles, em maior ou menor grau, participam e, portanto, em virtude dessa participação na razão, formam uma só comunidade, estão igualados. E mais do que isso, e também muito importante para o que vem a seguir, essa participação na razão permite-lhes fazer progresso ético, permite-lhes discernir o bom e o mau. Ora, estas duas ideias, a ideia de que os seres humanos são seres racionais e que essa racionalidade privilegiadamente se manifesta na sua agência moral livre, são justamente as duas ideias que vão ser mais trabalhadas por toda a tradição cristã, patrística e medieval. Isto vai ser o centro da reflexão cristã nesse longo período de mais de um milénio em torno daquilo que nós, retrospectivamente, podemos chamar a dignidade humana, no fundo, a excelência dos seres humanos, o que é que os distingue dos demais. E, em vez de citar aqui um autor medieval, eu vou-me dar ao luxo de pegar no que diz o Catecismo da Igreja Católica, que eu penso que apanha e resume muito bem essa ideia. Diz, pode-se então ler no Catecismo, no número 1730, Deus criou o homem racional, conferindo-lhe a dignidade da pessoa dotada de iniciativa e do domínio dos seus próprios atos. Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, de tal modo que procure por si mesmo o seu Criador e, aderindo livremente a ele, chega à total e beatífica perfeição. E o parágrafo remata com uma citação direta de Ireneu de Leão. O homem é racional e, por isso, semelhante a Deus, criado livre e senhor dos seus atos. Como digo, se olharmos estritamente ao ponto de vista filosófico, está aqui muito bem sumariado o aporte da filosofia medieval cristã para esta questão da dignidade humana. Diferente é o caso, obviamente, dos fundamentos teológicos, mas aí tenho quem nesta mesa mais competente falará já de seguida de toda a questão do ser humano criado à imagem e semelhança, e isso, todo esse discurso da Imago Dei, como se diz em latim, é fundamental e vai influir poderosamente, mas o mistério é reconhecer que ele é essencialmente de natureza teológica e daí eu ter afastado aqui do meu discurso. O que é importante também sublinhar é que, de todas estas considerações, os medievais nunca tiraram as conclusões que nós hoje tiramos. Isto é, voltando àquela definição que eu propus de dignidade humana, eles centraram-se muito mais na primeira metade, na questão da dignidade como uma propriedade ontoaxiológica partilhada pelos seres humanos, e não tanto na segunda parte, das consequências ético-políticas. Portanto, nós não vamos encontrar nenhum filósofo medieval cristão da excelência do ser humano em virtude da sua participação na razão e da sua livre agência moral, a tirar daí a conclusão de que, então os seres humanos não devem ser escravizados. Então não os seres humanos devem ter direito à liberdade religiosa. Não, este tipo de conclusões, que para nós são tão naturais hoje de tirar a partir do conceito de dignidade humana, os medievais nunca as fazem.
E, no fundo, o interesse geral filosófico, também nas centúrias seguintes, já do Renascimento e da chamada Primeira Modernidade, vai concentrar-se muito nesta tal primeira metade do conceito e não da segunda metade. Ou seja, nesta ideia do ser humano como um ser excepcional sobre todos os outros, ideia que, na verdade, se quisermos escavar, nós já a temos famosamente condensada nos primeiros versos de um dos coros da Antígona, que começa justamente com coisa assombrosa é o homem, de todos os prodígios o maior. É esta mesma ideia que encontramos, por exemplo, no discurso sobre a dignidade do homem do Pico della Mirandola, que inclusivamente é citado, ou melhor, há uma nota aqui na declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé que remete para esse discurso. Um discurso que, a meu ver, e não estou isolado no meu juízo, tem sido demasiado sobrevalorizado, ou seja, o Pico não diz tanto quanto as pessoas quiseram ler lá, na verdade está muito mais em continuidade com fontes anteriores a ele do que se pensa, e de resto o próprio nome do discurso sobre a dignidade do homem, é um nome que lhe é dado a posteriori, não foi um nome dado pelo Pico, que já agora, acrescente, nem sequer leu o discurso. O discurso nunca foi lido em vida dele e nunca foi editado em vida dele, só posteriormente. Ora bem, quando é que se dá aqui realmente a mudança? Nós vamos ainda a uma figura como Hume, e Hume ainda está a escrever ensaios sobre a dignidade da natureza humana, que estão essencialmente na linha que eu acabei de escrever. Mas, famosamente, houve um outro filósofo que disse ter sido despertado do seu sono filosófico, do seu torpor filosófico, por este mesmo Hume. Estou a falar, claro, de Kant. E, se quisermos resumir muito esta apresentação, no fundo é aqui que começa genuinamente, do ponto de vista filosófico, em termos fortes, a história da dignidade humana enquanto conceito filosófico, insisto. Ou seja, estou aqui a fazer um exercício algo artificial e com os seus perigos de tentar fechar descaradamente os olhos a todo o aporte teológico. E isto, obviamente, na história das ideias é sempre difícil, porque as ideias não são bem comportadas. As ideias absorvem e movem-se em planos que não são necessariamente os da estrita lógica e racionalidade que o filósofo pode desejar. E, portanto, como digo, também em virtude da composição desta mesa, eu tomei esta opção muito violenta, mas de que não me arrependo. Pronto. Diziam então, com Kant, e sobretudo com o livrinho dele, A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, temos finalmente algo que podemos reconhecer como próximo daquela definição de dignidade que eu esbocei no início e que sinto ser, em maior ou menor grau, a nossa. No argumento que vai conduzir à segunda formulação do imperativo categórico, ele diz, e estou a citar, o homem e, em geral, qualquer ser racional existe como fim em si mesmo e não como mero meio. Isto é uma afirmação fundante, porque ele daqui vai retirar, como também escreve mais adiante, a consequência de que, nessa medida, o facto do outro ser um fim em si mesmo e não um mero instrumento, isso limita a minha faculdade de agir. Portanto, eu não posso agir como me apetece. Pelo contrário, e isto são palavras do Kant, o outro é para mim um objeto de respeito. Portanto, reparem como nós aqui finalmente temos consequências éticas retiradas de um facto ontológico ou axiológico. Eu estou a dizer que o ser humano é um fim em si mesmo e daí retiro consequências para a minha ação. Digo explicitamente que esse facto, o ele ter dignidade, o ele ter um certo valor, coloca limites àquilo que eu posso fazer, me impõe obrigações, não, faz com que eu tenha de ter um certo trato com o outro e não o trato que me passar pela cabeça e que me for mais conveniente. Isto vai tudo vazar-se na formulação canónica, na segunda formulação canónica do imperativo categórico, que eu passo a ler, age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim e nunca simplesmente como um meio. Portanto, isto aqui já estamos de facto num terreno moral muito mais confortável, muito mais próximo da nossa sensibilidade contemporânea, que é, lá está, em larga medida, fruto justamente deste contributo kantiano. Só dizer que ele, nesta reflexão, não utiliza a palavra dignidade, mas vai utilizá-la explicitamente algumas páginas adiante, quando diz, e estou de novo a citar, no reino dos fins tudo tem um preço, em alemão Preis, ou uma dignidade, Würde. Aquilo que tem preço pode ser perfeitamente substituído por qualquer outra coisa, a título de equivalente. Pelo contrário, o que está acima de qualquer preço, o que possui uma dignidade, não admite, por conseguinte, qualquer equivalente. No fundo, ele está aqui a utilizar, para defender a dignidade do ser humano, a noção da irrepetibilidade do ser humano. Este livrinho, lá está da declaração, se eu agora sair e ele ficar todo empapado de água,
a ponto de ser elegível, eu posso passar aqui à livraria ao lado e comprar um outro e não faz qualquer diferença. Um ser humano, como nós sabemos, não. Um ser humano é absolutamente irrepetível, cada pessoa é um universo. Há um belíssimo discurso final do Blade Runner sobre isso, para quem conhecer o filme, curiosamente não dito por um ser humano. Portanto, esta noção de irrepetibilidade funda aqui a dignidade humana. Não é o fundamento principal em Kant, estou mesmo já a chegar ao fim. Para ele, de facto, o mais importante é o facto do ser humano ser um ser autónomo, no sentido literal e etimológico do termo, isto é, ele é capaz de dar a lei a si mesmo, não tem de receber leis do outro, porque pelo uso da razão, voltamos sempre aqui às mesmas ideias, ele consegue agir moralmente. Notem como, embora o vocabulário seja diferente e o envelope filosófico tenha outras complexidades, continuamos na tal linha profunda que, em última análise, podemos fazer remontar aos estoicos, mesmo se não vale a pena exagerar nessa ancestralidade da ideia. Em suma, com Kant, como digo, chegamos a terreno conhecido, a terreno que depois frutificará mais plenamente no século XX, muito por via da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também de outras reflexões associadas, seja no campo jurídico, no campo teológico e no campo filosófico. Obrigado. Muito obrigado, João Diogo, por esta viagem no tempo, na filosofia, e penso que não fui só eu que ficamos com vontade até de ouvir mais.